Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto que não é nada fácil. Eu coloquei no Instagram os assuntos potencial e relacionamento e o pessoal votou. Foi bem acirrado a votação, mas quem ganhou foi relacionamento. Então eu vou falar, o vídeo hoje o foco é relacionamento, mas tem uma pitadinha falando sobre potencial também, porque muita gente votou em potencial. Então, o primeiro ponto, antes de falar o versículo de hoje, que eu gostaria de considerar, é que os nossos resultados são fruto das nossas decisões, mas a nossa performance é fruto da nossa rotina. Então, vou falar de novo. Os nossos resultados são frutos das nossas decisões, mas a nossa performance, ou seja, como que a gente lida com a busca desse resultado e quando a gente conquista esse resultado, ou seja, a nossa performance, ela é fruto da nossa rotina. Tem a ver com o que acontece no nosso dia a dia. Eu vou explicar para vocês agora o que tudo isso tem a ver com relacionamento e até mesmo um pouquinho com potencial. Para isso, eu vou ler o versículo que tá em Salmos número 1, capítulo 1, versículo 1. Essa versão da Bíblia Viva, ela traz uma linguagem um pouquinho diferente do que algumas pessoas estão acostumadas com esse versículo, que é um versículo bem popular para quem está familiar com a Bíblia. Mas na minha versão, fala o seguinte: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Gente, esse capítulo é muito lindo e ele é um dos capítulos que eu li quando eu era criança. E na versão da Bíblia que eu usava, que eu não vou saber citar qual versão que é, mas falava assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita dia e noite na lei do Senhor. E aí, todas as duas versões trazem pra gente a ideia sobre as pessoas com que a gente se relaciona. E aqui ele fala, nessa versão, o salmista fala para que você não vá atrás do conselho de pessoas más. Mas, você já tentou se aconselhar com alguém que você não se relaciona? Muito pouco provável, né? Pode ter até aquela conversa ali de ônibus, aquela conversa que você tá no ônibus, tá no avião, você troca meia dúzia de palavras, mas se aconselhar mesmo, comum é a gente se aconselhar com pessoas com quem a gente se relaciona. O comum é a gente se assentar na roda das pessoas com quem a gente se relaciona. E isso traz uma reflexão muito grande, porque será que essas pessoas, qual tipo de pessoas são essas pessoas? E aqui ele fala as pessoas más, bem-aventurado, ou perdão, como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas más. E na versão a outra versão tradicional fala que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas será que a gente chega assim de paraquedas para se aconselhar com alguém? Ou será que essa pessoa já é a pessoa que a gente se relacionava de alguma forma? E quando eu digo se relacionar, eu tô falando de família, amigos, pode ser um parente muito próximo, pode ser um amigo de infância, pode ser alguém que tá na sua vida há muito tempo por algum motivo, ou alguém recém-chegado, pode ser o seu cônjuge, o seu namorado, aquela pessoa que você ainda tá pensando se vai investir ou não. E são dessas pessoas que a gente se aproxima para se aconselhar e para muitas vezes se medir e saber se a gente é capaz ou não de fazer uma coisa quando a gente tem dúvidas sobre aquilo. E aí eu não vou classificar aqui religiosamente quem é, né? Ah, pecador é quem tá na minha igreja, quem não tá. Porque eu nunca vi isso na Bíblia. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Ah, o povo de tal igreja, o povo que faz desse ou daquele jeito é classificado de certo ou errado, pecador ou não pecador. Mas eu nunca vi isso na Bíblia. Então, porque eu nunca vi isso na Bíblia, posso estar errada também, se alguém achar alguma coisa aí, me manda um direct ou posta no vídeo. Mas o que a Bíblia nos diz sobre seleção de pessoas é pela árvore, pelo fruto, conhecereis a árvore. Porque uma árvore não pode ser
de uma coisa e dá outro tipo de fruto. Então, a árvore o pé de manga, você não vai colher maçã, vai ser sempre manga. Então, é pela árvore, pelo fruto que a gente conhece a árvore. E é isso que a Bíblia nos traz. Em Lucas 6, 44, você pode abrir a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e você vai encontrar essa menção. Então, quais são os frutos que as pessoas que estão na sua vida estão colhendo? Porque se você está convivendo com pessoas que são destrutivas ou autodestrutivas, de alguma forma, isso vai esbarrar em você. Então, se você está se permitindo se relacionar com qualquer tipo de pessoa que está tendo um tipo de fruto ruim, se você não estiver muito bem preparado para que você lide com isso, com certeza isso vai afetar a sua vida. Eu não tô dizendo aqui que nós temos que rejeitar essas pessoas, né? Temos que orar, temos que buscar no Senhor direção para saber lidar. Mas não são pessoas com as quais nós podemos nos aconselhar. E esse é o ponto. Porque no momento que você se aconselha com pessoas que estão produzindo esse tipo de fruto, sendo autodestrutivo de alguma forma, destruindo aquilo que está ao redor de alguma forma, você vai estar plantando e futuramente colhendo destruição para a sua vida também. Então o vídeo de hoje é para falar sobre cuidado com quem você se relaciona, cuidado com quem você se aconselha, porque as pessoas sempre vão te medir na medida daquilo que eles se enxergam e se medem. Então as pessoas sempre vão olhar pra gente baseado naquilo que eles veem por elas mesmas. Então, cuidado com quem você permite te dar um conselho, porque eu não tô falando que eu nunca passei por esse tipo de problema. Muito pelo contrário. É por ter muitas vezes me aconselhado de forma errada, é por ter muitas vezes ouvido inverdades de pessoas erradas, que eu encontro somente na palavra de Deus a solução. Que é não aceitar esse tipo de relacionamento destrutivo e tóxico na minha vida. Então hoje eu tô aqui. E isso, gente, é em qualquer escala da vida. Muitas vezes é aquele amigo que a gente gosta tanto, muitas vezes é aquela pessoa que faz parte da nossa família e você não quer se afastar e você não quer deixar de ter um contato, um relacionamento, mas não tem como. Porque a própria Bíblia tá te falando que bem-aventurado é o homem que não tá se aconselhando com as pessoas erradas, que não tá convivendo e trazendo para junto, para muito perto de si, pessoas que vão ter esse comportamento. E não sou eu que tô falando. O que eu posso falar aqui é quase que o contrário, que eu já cometi esse erro muitas vezes na minha vida, em várias escalas, familiar, amorosa, de amizade, tudo que você puder imaginar, eu já ouvi conselho errado. Mas, de toda forma, a Bíblia nos diz o contrário disso. E é essa a instrução de hoje. Meu Deus, o vídeo ficou grande demais, mas é porque é um assunto difícil de falar em poucas palavras. E aí, para fazer o fechamento, eu quero falar para vocês que se você ainda não tem um ciclo, ou você por um acaso olhou para sua vida e você não consegue enxergar alguém que realmente vai entender o seu propósito, que realmente vai te apoiar ali como um bom amigo, um familiar, o seu próprio cônjuge, eu digo para vocês, pense no seu sonho e no seu potencial, o quanto você usando tudo isso que você tem dentro de você não vai afetar a vida de tantas outras pessoas que você vai conhecer no caminho. Não pense apenas no seu ciclo hoje de amizade, nas pessoas que estão à sua volta hoje. Pense no contexto geral. Pense, seja qual for o seu sonho, seja qual for o desejo do seu coração. Pense que se você cumprir com aquilo, quantas pessoas você não vai abençoar? Ah, mas o meu desejo é muito simples. Eu quero mudar de profissão. Mas talvez se você mudar de profissão, você vai abençoar a vida de quantas outras pessoas? Ah, mas o meu desejo é muito simples. Eu quero fazer um cursinho para aprender tal coisa. Vai, porque você vai abençoar a vida das pessoas talvez daquela forma. E não paralisada nessa forma que talvez alguém te colocou.
mas que você não tá cumprindo o seu sonho, você não tá feliz e você ainda não descobriu como sair disso. Então, assim, põe esse potencial pra fora e não deixe que os seus relacionamentos te travem. E voltando à frase que eu falei no início sobre os seus resultados são frutos da sua decisão, é porque muitas vezes você tem uma decisão, mas você se relaciona com as pessoas erradas, você se aconselha com as pessoas erradas, e aí isso atinge a sua performance, e você já não consegue mais alcançar os seus objetivos. Então, se você se relaciona com as pessoas certas, você tem essa decisão, mas isso aumenta a sua performance, e aí você consegue dar conta daquilo que você quer fazer com muito mais propósito, com muito mais alegria no coração, vivendo o seu dia a dia de uma maneira muito mais feliz e satisfatória. Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui. Ele não vai nos privar de problemas, mas Ele quer que nós estejamos no lugar certo, com as pessoas certas na hora de enfrentar esses problemas. Gente, um beijo pra vocês! Espero que vocês tenham assistido até o final, 11 minutos. Beijão, fica com Deus, boa semana.